Então eu vou criar uma aplicação Java padrão aqui no NetBeans, clico neste botão para criar um novo projeto. Seleciono a categoria Java, aplicação Java, próximo. Vou dar um nome de calculadora e vou finalizar. Meu projeto já veio com a estrutura pronta. Nessa linha aqui de código eu indico que essa classe pertence ao pacote calculadora. Então esse nome aqui do package calculadora, precisa ser o mesmo nome desse pacote aqui. A classe calculadora também precisa ter o mesmo nome do arquivo Java, calculadora.java, classe calculadora. A minha classe define um escopo que tem início nessa chave de abertura e termina ali naquela chave de fechamento. Portanto, tudo que tiver dentro dessas chaves pertence ao escopo da classe calculadora. Aqui dentro do escopo da classe calculadora, a gente tem um método chamado main. Esse método main também define um escopo que tem início aqui nessa chave de abertura e finaliza aqui nessa chave de fechamento. Tudo que tiver dentro dessas chaves pertence ao escopo definido pelo método main. Então vamos começar a escrever o código aqui dessa aplicação calculadora. A primeira parte do nosso programa é a declaração de variáveis. Então eu vou declarar variáveis que pertencem ao escopo do método main. Então essas variáveis que eu declarar aqui, int e x, pertencem apenas ao escopo do método main. De tal forma que se eu tentar acessar essas variáveis, se eu tentar usar essas variáveis fora do escopo da main, eu não consigo porque elas só pertencem ao escopo da main. Então, como eu quero pedir a entrada de dados do usuário, que será a minha segunda parte do programa, então vou deixar um comentário aqui, entrada de dados. Eu quero fazer a entrada de dados, para isso, ali na declaração de variáveis, eu também vou declarar uma variável da classe scanner e já vou instanciar essa variável. Para importar essa classe scanner para o meu arquivo calculadora.java, eu vou usar o Ctrl+Shift+I. O NetBeans me pergunta se é essa classe que eu quero importar, coloco OK. Pronto, importei a classe scanner. Agora eu vou fazer uso da classe scanner para pedir dois números inteiros para o usuário. Então, primeiramente, eu vou enviar uma mensagem para o usuário pedindo para ele digitar o valor de x. Vou tirar esse ln aqui. Então, vou apagar esse ln para não pular a linha depois de apresentar essa mensagem. Logo depois de apresentar essa mensagem, eu vou aguardar o meu usuário digitar um valor para x. Então, eu vou guardar dentro de x justamente o próximo inteiro que a classe scanner, que esse objeto scanner, capturar do usuário. Então, esse objeto scanner, na chamada do método nextInt, fica aguardando o usuário digitar um valor. Quando o usuário digitar um valor, eu vou pegar esse valor e armazenar dentro da variável x. Vou fazer a mesma coisa para o y, então vou copiar esse código de cima ali e vou só alterar de x para y. Beleza. Agora que eu já capturei as entradas do usuário, já fiz a parte de entrada de dados, vou para a parte de processamento. Então aqui eu vou realizar as operações. Para realizar essas operações, eu vou criar, então vou voltar lá na parte de declaração de variáveis e criar outras variáveis. Vou criar uma variável soma, subtração, multiplicação e divisão. E vou armazenar dentro de cada uma delas o resultado da operação matemática. Então dentro da variável soma, vou armazenar o resultado de x mais y. E vou fazer a mesma coisa para cada uma das outras variáveis. Bom, agora que a minha parte de processamento está pronta, vou para a parte de saída de dados, que é simplesmente onde eu vou apresentar os resultados do meu processamento. E eu vou apresentar esses resultados na tela do usuário, para o usuário. Para isso, vou printar na tela o texto, a mensagem soma igual, e vou concatenar a essa mensagem o valor que estará dentro da variável soma, que eu sei que representa o resultado da soma dos dois valores que o usuário digitou. E vou fazer a mesma coisa para as outras operações.
Agora eu vou executar esse programa. Digite o valor de x, 10. Digite o valor de y, 5. E pronto, o programa me apresenta o resultado de cada uma das operações. Agora, eu vou aqui nessa linha aqui, ó, na linha 26, eu vou clicar em cima dela, clicar em cima desse número aqui para marcar um breakpoint, um ponto de parada. E ao invés de eu pedir para o NetBeans executar o programa neste botão aqui, eu vou pedir para ele executar neste outro botão aqui do lado, que é o botão de debugger, o botão de depurador. O que o depurador faz? Quando ele enxerga um breakpoint, ele para a execução do programa e fica aguardando eu pedir para continuar a execução do programa. Então olha só, vou pedir para executar, tá lá, ó. O programa foi travado, ele parou neste ponto de parada, ele parou neste breakpoint e eu preciso indicar para a execução do programa continuar. Enquanto eu não indicar a continuidade da execução, o programa está travado nessa linha aqui. Essa linha ainda não foi executada. Então, para eu dar continuidade na execução linha por linha, eu posso clicar neste botão aqui, ó, ignorar. Repare que o ignorar é o F8, então eu posso continuar o meu programa apertando o F8. Eu vou apertar o F8 então, e está lá. Ele executou essa linha e agora ele foi para a próxima linha. Repare que na minha tela de saída, vou abrir aqui minha tela de saída e vou marcar esse botão aqui para ela ficar travada. Está aqui a minha tela de saída. Repare que a gente está nessa linha de código aqui que apresenta uma mensagem na tela de saída. E, por enquanto, a mensagem ainda não apareceu. Ela ainda não apareceu porque a gente ainda não executou essa linha. Então, eu vou apertar o F8 para executar essa parte aqui. Apertei o F8, agora sim apareceu lá a mensagem, digite o valor de x. Então agora a gente está aguardando nessa linha aqui. Enquanto eu não apertar o F8, a gente não vai executar essa linha. Vou apertar agora o F8 para executar a linha 32 e olha o que acontece. Beleza, a gente executou a linha 32 e por que não continuou? Porque a linha 32 está aguardando a entrada do usuário. Então esse nextInt trava o programa. Enquanto o usuário não digitar nenhum valor, o programa está travado. Vou digitar o valor 10 para dar continuidade no programa, dar Enter, agora sim o programa está travado nessa próxima linha. Vou apertar o F8, quando eu apertar o F8, esta linha será executada. Então, F8, está lá. A linha foi executada, a mensagem apareceu na tela. E a mesma coisa, vou apertar o F8, o programa agora está aguardando a entrada do usuário, vou digitar o 5, Enter, e agora a gente está nessa próxima linha. Agora, nessa próxima linha, eu vou sair da aba Saída e vou entrar aqui na aba Variáveis. Repare que na aba Variáveis, por enquanto, só tem as variáveis Scanner, X e Y. E ele já indica os valores que essas variáveis possuem. Então, o X tem o valor 10, o Y tem o valor 5, e o Scanner, se eu expandir aqui, ó, tem um monte de valor que aí é referente à classe Scanner. Então, essa variável Scanner tem um monte de coisa dentro dela que é referente à classe Scanner. Como o nosso x e y são simplesmente do tipo int, eles têm um valor básico, né? O x tem um valor básico 10 e o y tem um valor básico 5. Beleza, a gente está nessa linha aqui, eu vou apertar o F8, repare o que vai acontecer aqui nessa aba variáveis. Então apertei o F8, tá lá, apareceu a variável soma com um valor 15, que é justamente a soma do x com y. Então, por enquanto, a gente ainda não tem a variável subtração. Vou apertar o F8 para continuar a execução do programa. E agora foi criada a variável subtração, justamente com o valor 5. Vou fazer a mesma coisa para multiplicação. Apareceu. Divisão. Apareceu aqui também. Então, aqui tem todas as nossas variáveis e os valores que elas têm neste momento do código. Agora eu vou voltar para a tela de saída. Reparem que a gente ainda não apresentou nenhuma saída de dados. A gente ainda não apresentou nenhuma dessas mensagens aqui, porque a gente está travado, ainda não executamos essa linha aqui de código. Vou apertar o F8 para dar continuidade, ele me apresenta a mensagem dessa linha, soma igual a soma, apareceu lá, soma igual a 15. Vou apertar o F8 de novo, apareceu subtração, F8, multiplicação, F8, divisão. Agora, o nosso programa está travado nessa última parte aqui, que é justamente a saída, né, o término do método main. Então, para relembrar, a gente está dentro do método main, executamos linha por linha deste método main e agora a gente está no final.
Quando der o F8, a gente vai terminar o método main e o nosso programa vai encerrar. Então eu vou apertar o F8 aqui e está lá. Programa do usuário finalizado. O programa foi encerrado e este é um método de debugger que a gente vai linha por linha executando o nosso código.